Você acha que a sociedade já esteve tão confortável quanto hoje? Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Filmes a um clique de distância, a gente consegue fazer compras em poucas horas, já está tudo na nossa casa. A sociedade nos vende a ideia do conforto imediato, mas paradoxalmente, o número de casos de sedentarismo, de depressão, de ansiedade, de obesidade está crescendo muito. E aí fica essa questão: será que realmente esse conforto imediato vale a pena? Ou será que é preciso ter desconfortos voluntários para que você realmente construa algo sólido e sustentável? E eu acho que é justamente isso, né? Será que a gente foi feito para ter esse conforto? Né? Ao longo dos anos, em todos esses séculos e milênios, nosso corpo ele foi feito para três coisas: poupar energia, conseguir ter prazer e evitar a dor. E biologicamente, isso não faz sentido, mas ao mesmo tempo explica as pessoas que não querem acordar cedo, as pessoas que não conseguem ou não gostam de treinar, não querem fazer aquela dieta estrita, né? Então, isso traz para o corpo algo confortável sem resultados. Até porque o cérebro, que é uma coisa, que é o conforto, que é a sustentabilidade e a sobrevivência, e nós queremos resultados. Então, se o corpo quer resultado e o cérebro não, acaba que os dois nem sempre querem a mesma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Então, todos os dias a gente atende, né, Carol, pacientes aqui na nossa frente que querem emagrecer, que querem melhorar a saúde, mas pouca gente quer realmente passar pelo processo que é necessário, né? Acordar todos os dias e treinar, fazer uma organização do plano alimentar, fazer exames de sangue com frequência, vir para consultas para acompanhamento mais regular. E é justamente isso que atrapalha o processo, né? E que realmente torna o processo não sustentável. Eu passei por isso, inclusive, né? É uma coisa que eu tiro como uma frase que acaba sendo engraçada, mas que toca muita gente à reflexão, que é muitos querem gelo e poucos querem encher a forminha. Então, quando eu tive compulsão alimentar, algumas pessoas que me seguem sabem um pouco da minha história, foi muito doloroso, porque eu já era nutricionista, estava no meio da minha carreira, a gente sabe o quanto isso impacta a imagem pessoal em qualquer âmbito profissional. Imagine para quem trabalha na área da saúde. Então, realmente, eu sofria muitos julgamentos, mas tinha uma doença por trás, além da compulsão, a obesidade. Eu cheguei a pesar 93 quilos. Antes das canetinhas e sem ideia de bariátrica ou de qualquer outra intervenção que não dieta e treino. Mas isso me fazia um sofrimento imenso, né? Primeiro, eu tinha uma insegurança muito grande, uma baixa autoestima. Só que eu sempre fui muito expressiva, eu sempre fui muito sorridente, enérgica. Então isso escondia um pouco e me trazia uma falsa sensação de aceitação. Então eu acabava negligenciando porque eu estava muito bem, na época eu já tinha um relacionamento estável, eu estava, né, num bom consultório, não tinha meu consultório próprio, não tinha crescido, né, na fase de empresária. Mas eu me sentia cansada, eu tinha taxas alteradas, eu chorava muito porque eu não conseguia, e o que me deu o estopim, de fato, foram duas coisas. Primeira, eu era bailarina profissional e eu tanto dava aula de dança como eu competia, e eu fui tirada de uma competição, né, sabiamente, porque eu sei que existem julgamentos dos próprios programas, né, de palco e tudo mais, de dança. E a segunda coisa foi porque eu amo praia, amo mar, amo sol, quem me conhece sabe. E eu fui experimentar um biquíni, maiô, saída de banho, qualquer coisa, e eu saí chorando no provador. Então muita gente traz isso como algo supérfluo. E hoje em dia eu sei que não é. O corpo, ele é nosso templo, eu acho que, eu tenho certeza que é algo sagrado. E por trás disso eu precisei abrir mão de algumas coisas, né? A compulsão alimentar foi tratada em forma de terapia, em forma de treino, eu realmente me imergi no CrossFit, criei uma comunidade, a ambiência importou muito, então eu tive que cortar alguns ciclos, né? Às vezes eu saía para beber no meio da semana, vamos para um barzinho, vamos para o meu aniversário e tudo era sim, 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 e não, 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 não para mim. Então eu comecei a abrir mão, né, de alguns ciclos, de alguns ambientes, comecei realmente a viver o que eu pregava, né, e ao que eu acreditava. Demorou, então, eu acho que na era do imediatismo é muito difícil as pessoas esperarem o resultado. Elas começam até e dizem, ah, já tá bom, então vou relaxar de volta. Então, elas tendem a voltar para a área da zona de conforto porque tá muito mais desconfortável do que resultados. Só que elas não esperam a chave virar, o metabolismo entender. E isso realmente ser sustentável.
Então, quando as pessoas me dizem que é muito mais difícil manter do que perder, eu digo que elas estão totalmente erradas. Ou que o processo delas está errado. Porque hoje, para mim, é muito mais claro manter do que perder. E só sabe quem passa. Porque eu aprendi de verdade a me relacionar com o alimento, a ter uma rotina e a criar essa conexão de. E aí vem o que melhorou: autoestima, produtividade, segurança pessoal, a história do feminino, né? Do aflorar a mulher que tem dentro de mim, de eu me sentir bem na hora da fala, de eu me sentir segura em algo que eu tô falando. Enfim, então eu acho que melhorou o relacionamento, melhorou a vida pessoal, melhorou decisões, né? Nosso cérebro funciona melhor quando a gente está bem nutricionalmente falando. Então, tudo que a gente puder pensar que é esforço, eu acho que o esforço ele vale a pena quando a gente tem um caminho certo, um direcionamento certo e uma colheita certa. Então, eu acho que foi uma virada de chave mesmo. Não, com certeza. E esses desconfortos, Carol, eu acredito, esses desconfortos menores, voluntários, realmente são o que vão evitar de ter desconfortos maiores no futuro, como a hipertensão, diabetes, E do eu já ponto de tava vista da quase, tá? saúde, exato. Então, realmente é importante a gente entender que são necessários esses desconfortos diários e voluntários. E algumas coisas de alerta que servem para as pessoas que se identificam com essa história tomar cuidado se você come muito escondido, se você tem vergonha de comer em público. Isso tudo são sinais de que a pessoa tem um relacionamento, não talvez um transtorno, mas um relacionamento transtornado, um comer emocional acima, né, do recomendado. Uma vez que a gente sabe que o prazer não pode se desassociar do alimento, a gente cresceu dessa forma, nós temos um cunho social, um comer social, mas a partir do momento que isso atrapalha a sua rotina, ou de que isso é mais forte do que você não consegue controlar, a gente realmente precisa de uma visão e reflexão, de um diagnóstico médico, de uma conduta nutricional e de uma escuta, de uma terapia, de um psiquiatra. Então, realmente é um conjunto. E eu acredito que a gente fala muito de saúde, claro, médico, nutricionista, de nutrição, de alimentação, mas essa questão desses desconfortos para gerar um conforto vale para todos os âmbitos da vida. Do ponto de vista de relacionamento, né? Realmente a gente precisa, às vezes, na maioria das vezes, ter conversas difíceis com o parceiro, com a parceira, para poder construir um relacionamento sólido. Não tem como a gente construir anos de vivência de forma conjunta, diária, sem passar por momentos de discussões positivas, construtivas, realmente desses. De não fugir do desafio. Exato, é importante passar nisso. E do ponto de vista até empresarial, agora eu estou aqui como empresário, sócio da Carol no Complexo Vivaz, mas até pouco tempo atrás eu era só médico, né? E eu tive que passar por esse processo de desconforto, de dúvida, de incerteza. Será que eu vou conseguir? Porque a gente já tem uma profissão que puxa muito da gente. E o medo do novo, o medo de Da mudança. investimento, o medo da mudança. Será que eu vou realmente ter tempo ou ter estrutura mental para poder lidar com tanta coisa nova? Enfim, nos primeiros anos foi realmente mais difícil, Eu lembro que você tinha né? plantão, não queria largar o plantão, não queria Não, era, largar. era plantão sem dormir à noite para poder atender, né? Enfim, nos hospitais. E às vezes, quando eu estava em casa, eu não estava dormindo à noite, preocupado com aquele início aqui no Complexo Vivaz. Então, realmente, a gente precisa passar por esses desconfortos em todos os âmbitos da vida para que realmente a gente tenha o tão chamado e tão sonhado sucesso, né? Eu até estava pensando ontem sobre isso. O que é ter sucesso? Eu ficar velho e ter uma estrutura financeira e ter uma família bem consolidada, Estabilidade. estabilidade, mas o sucesso da gente tem que ser adequado a cada fase da vida, eu acho. Tipo, nesse momento da minha vida atual, eu tenho que entender se eu estou tendo sucesso ou não. Não ficar só pensando ali no futuro, porque senão a gente esquece de viver e apreciar os momentos atuais, né? Fica só pensando no futuro, É que realmente. nem a história da melhor versão. Eu acho que a gente tem várias melhores versões dentro da nossa vida. E Sim, que pode ser acoplada justamente à questão do sucesso. Então, se a gente atrela o sucesso ao final da vida, a gente vai esperar a vida toda para sentir isso, né? exatamente. Para gozar disso? Não, né? Então, as pessoas falam tanto de longevidade. De que adianta longevidade, viver muito, sem uma qualidade. Né? Então, as pessoas se matam de fazer tudo agora, sem uma estratégia, guardam dinheiro, mas não guardam saúde. E aí ela Exatamente. vai gastar onde esse dinheiro se ela não tem a vitalidade necessária para essa fase, para o sucesso dessa fase que ela vai precisar da outra melhor versão que ela também está criando. Sim, e aquele exemplo clássico, né?
A pessoa que ganha na loteria, sei lá, milhões e bilhões de dinheiro, mas às vezes não passou pelo processo do desconforto de construção desse dinheiro, muita gente perde o dinheiro, tanto dinheiro em pouco tempo, justamente porque não passou por esse processo de construção, de pensamento, de novas ideologias, novos comportamentos, né? Os estímulos estão muito altos. Então, a impulsividade, a ansiedade, ela vem disso, da rapidez, né? Do ter que entregar, de ter que estar online o tempo inteiro. Então, é uma cobrança externa e interna ao mesmo tempo, porque a gente também se cobra muito. A gente é muito parecido em relação a isso. Sim, Então, a gente está o tempo todo com a mente ativa. E nada seria possível se a gente não tivesse, de fato, eu vou falar não só uma saúde mental, eu vou falar de uma saúde física mesmo de um corpo são, de um corpo ativo, as pessoas, o treino cansa. Cansa onde? Ele cansa o corpo físico, mas o nosso corpo emocional se fortalece. sim. Uma pessoa atleta, você não vê um atleta cansado, meu Deus, ele tem o seu cansaço do dia a dia, mas ele é uma pessoa com garra, ele é uma pessoa que tem uma rotina forte, ele é produtivo, ele é multitarefas, né? Triatleta, poxa, triatleta, normalmente triatleta não é triatleta profissional, ele tem um trabalho dele, ele tem outras coisas por trás, acorda cedo, treina e tem as abdicações, né? Sim, Às vezes ele falta uma festa, uma questão de família. Então, assim, qual é o sucesso, onde você quer chegar e mais do que nunca, não só querer, que a gente tem duas opções. Ah, de 0 a 10 quanto você quer emagrecer? 10. Mas de 0 a 10 quanto você se dedica? 7. Você tem duas opções. Ou você baixa a sua vontade para 7, ou você aumenta a sua dedicação para 10. exatamente. E são ações que têm que ser feitas diariamente. Tem um filme, não sei se tu já viu, Amadeus, que Não, conta a história de Mozart, um gênio da música que desde os 4 anos de idade construía óperas. Ele provavelmente tem um cunho um genético ali gênio. predisposto para isso. Mas no filme ele mostra justamente que ele treinava todos os dias, ele tocava todos os dias, ele compunha todos os dias. Então, apesar de ter isso da genética, provavelmente, porque ele, para se tornar perfeito, ele precisava fazer ações diariamente. E eu acho que é isso que tem que ser feito para todo mundo, né? Não só para os gênios, avalie para a gente, meros mortais. Com certeza. Então, a pergunta que eu acho que fica para finalizar esse primeiro podcast é: qual conforto da sua vida atual está causando desconforto no futuro? E aí é que a clínica brilha, né? E a Vivaz surgiu justamente para isso, para trazer e guiar o paciente nesse processo de desconforto voluntário, de forma mensurável, com amparo, Estratégica. estratégico, de cunho nutricional, médico, terapia mental, né, na psiquiatria, na saúde estética também, né, com terapias de estética avançada. Então, dessa forma, a gente consegue transformar o esforço em uma transformação e um resultado que seja real, que blinde, né, a nossa função metabólica, que nos traga realmente um prazer, uma produção de dopamina, só que é uma dopamina de fato mais estável do que aquela que tem estímulos e que ela chega, mas é que ela sai rápido também. Aquela dopamina conquistada, aquela dopamina fisiológica que a gente consegue trazer com esses resultados reais, é isso que a gente busca e é isso que a gente prega aqui na Vivaz. Sustentabilidade, eu acho que a palavra é essa, né? E realmente a questão não é eliminar o sofrimento da sua vida. A gente, pelo contrário, a gente está falando desde o começo que a gente precisa passar por processos dolorosos às vezes, mas saber escolher qual desconforto você quer viver. Existe o desconforto de ser sedentário, existe o desconforto no futuro de ser um paciente hipertenso, diabético e com obesidade. Existe o desconforto ali de tentar abrir uma empresa nova, e existe o desconforto também no futuro de nunca ter tentado. Existe o desconforto de você ter conversas difíceis com seu parceiro, com seu namorado, com sua namorada, mas existe também o desconforto de você passar o resto da sua vida sozinha, sem ninguém. Então é realmente saber escolher qual desconforto você quer passar nesse momento atual, visando aí a um futuro melhor. E é uma das coisas que a gente quer, né? Trazer esse complexo, esse 360 em saúde e ensinar o paciente isso. Então, o Complexo Vivaz e todos os nossos especialistas, né, estão de portas abertas para a melhora dessa visão, para a melhora, né, dessa conectividade, afinal, o nome do nosso podcast, né? A gente finaliza aí nosso primeiro episódio do Vivaz Connect, conectando a nossa história, né? O Ítalo como empresário, como ele chegou até aqui, como a carreira de médico se tornou também função empresarial. E como eu, né, nessa arte da dança, de tudo, como isso me ajudou também a ser empresária, a ser nutricionista, vencer o compulsão alimentar e estar aqui contando a história. Então, para finalizar, eu queria muito que as pessoas
olhassem para as redes sociais, para tudo que elas escutam, para os canais, né, que elas consomem, para tomarem cuidado, né, com que elas estão alimentando o cérebro com as informações, porque informação nós temos muitas, mas a forma como se comunica acho que é muito mais importante, né? A forma como a gente alimenta o nosso cérebro fala muito sobre o nosso comportamento. Então, que nós possamos ter cada vez mais canais de comunicação assertiva, positiva, que nós possamos vir com o Vivaz Connect para somar, para conectar, e sejam sempre muito bem-vindos se faz sentido para você, né, essa nossa conversa, essa nossa conexão, compartilha, né, coloca para frente aí, porque é o primeiro de muitos, vamos ser convidados, vamos Sim. ser os profissionais. Queria agradecer ao Dr. Ito por ser meu parceiro de vida Ah, eu que aí, agradeço. nosso cabeça, técnico, tudo aqui, que é meu sócio amigo querido demais. Obrigada, viu? Por Eu que topar nossas agradeço. aventuras. Foi incrível o nosso primeiro Vivaz Connect. E é justamente isso. Não é só ter acesso a muita informação, é saber usar essa informação de forma adequada para a sua vida. Inspirem-se em vidas reais.